Olá, eu sou o Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Estamos começando aqui mais um cafezinho no almoço. Olá, Priscila. Eu vou transmitir pelo Facebook e pelo YouTube. Quando eu olho para cá, estou olhando para o Facebook, olhando para vocês. Tá? Olho para cá, estou olhando para o YouTube. Bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou responder a uma reportagem da agência pública sobre um evento que aconteceu há poucos dias, chamado Festival 3i, que reuniu aí bambambãs do Facebook, da Globo, do Estadão, mas chamou também gente da mídia alternativa, sobretudo uns blogs aí, Nexo, Jota, própria agência pública, teve uma garota teve a Dríade Aguiar do Mídia Ninja, eu conheço, e o pesquisador da USP, Pablo Hortelado, fez um comentário sobre a decisão do Facebook de derrubar algumas páginas na internet, e mencionou o cafezinho. A reportagem da agência pública é meio maliciosa, porque junta aí a Folha Política, fala Folha Política e cafezinho, como se alguma coisa tivesse a ver com a outra. Não quero ficar falando mal de ninguém, mas o cafezinho é o cafezinho. Tem suas características. Você tem blogs aí que não tem cara, ninguém sabe quem faz. Cafezinho não, cafezinho todo mundo sabe quem faz. Sou eu, tem os colunistas que assinam suas matérias, não tem matéria sem assinatura do cafezinho. A gente não publica nada sem prova, tudo apresentando os documentos. Então, tudo que a gente publica tem assinatura, tem provas, tem documentos. Então, deixa eu comentar essa matéria aqui. Primeiramente, deixa eu contextualizar melhor. A Folha Política é um site reacionário. Colocaram junto com o cafezinho, Folha Política. Foi malicioso da parte da agência pública. Mas deixa eu fazer alguns comentários sobre isso. Aqui, a matéria está aqui na agência pública. Perdeu o Festival 3i? Deixa eu ler um pouco para vocês. Saiba o que aconteceu no evento que expôs a ousadia, as polêmicas e as boas ideias que estão renovando o jornalismo brasileiro. Publicado no dia 15 de novembro de 2017. Bem-vinda, Elaine, do Grajaú, São Paulo. Gente muito diferente subiu ao palco na primeira edição do Festival 3i. Jornalismo inovador, inspirador e independente, que ocorreu nos dias 11 e 12 no Rio de Janeiro. Não me chamaram, não chamaram cafezinho. Foi a primeira vez que 8 organizações nativas digitais, Agência Pública, Nexo, Ponte, Lupa, Brio, Repórter Brasil, Nova Escola e Jota se uniram ao Google New Labs para fazer um festival a fim de discutir questões que rondam quem está montando novas iniciativas jornalísticas. Tudo bem, não tem obrigação de chamar o cafezinho. Eu parabenizo a iniciativa deles por fazer um evento desse tipo. Poderiam ter me convidado para assistir, né? Tudo bem. Eu só ouvi falar desse evento agora. A mesa que encerrou a noite de sábado resume esse espírito. Um ator, um jornalista tradicional e 2 mulheres negras que têm orgulho de ser ativistas. Estou fazendo essa cara porque eu estou achando meio oportunista às vezes, mas é impressão minha, não é isso não.
Pedro Doria, colunista do Estadão e da CBN, editor da newsletter Meio, abriu o papo se dizendo o mais radical de todos. Colunista do Estadão, da CBN, da Globo também. CBN da Globo, e esse cara, o Pedro Doria, ele trabalha na Globo. Ele era um cara importante na Globo, até pouco tempo atrás, menos que tenha mudado. Da editoria do Jornal Globo, do Infoglobo. Para ele, jornalismo e ativismo são duas coisas absolutamente distintas. Ele chamou a responsabilidade quem escreve artigos. Quando se opta pelo ativismo, o jornalista se torna um ator político, atuando politicamente em nome de algum objetivo. É preciso ouvir todos os lados com ceticismo, mas todos os lados. O pior para ele é que esse tipo de comunicação não é eficaz numa sociedade polarizada como a brasileira. Você não convence ninguém. O jornalismo ativista é um jornalismo que alimenta a polarização. A Adriana Aguiar, do coletivo Fora do Eixo, ela subiu ao palco declarando-se um pouco diferente dos outros que vieram aqui falar. E afirmando que o Mídia Ninja faz, sim, jornalismo. É tecnicamente impossível que um veículo seja imparcial. Todo jornal, mídia, tem uma parcialidade. O Intercept Brasil, através da Cecília Oliveira, concordou. A pauta nunca é imparcial. Todos somos jornalistas ativistas. A pergunta é de que lado você está. Se você está em silêncio, você tem um lado também. Eu quero responder primeiramente ao Pedro Doria. Não sei porque não convidaram um cafezinho. Mas esse pessoal, ele tem implicância com o cafezinho. Tem implicância, pessoal da agência pública, Nexo, Ponte. É porque eles têm um estilo, eles têm uma estética, entendeu? Cafezinho é diferente, cafezinho... Eu vou explicar para vocês qual é a diferença do cafezinho, vou explicar para eles, e ao falar com vocês, estou falando com eles, com a agência pública, o Nexo, o Ponte. Qual a minha filosofia de jornalismo e de produção de conteúdo? Eu acho o seguinte, prezados editores da agência pública, prezado Pedro Doria, Nexo, eu acho o seguinte, eu acho que o jornalismo, ele é uma arte, uma ciência e uma arte. E como tal, o jornalismo moderno, avançado, dos dias de hoje, não falo do jornalismo tradicional, porque na realidade eu nem sei o que significa isso mais, jornalismo tradicional. É uma arte. Toda arte tem uma ética. A ética, evidentemente, é a busca da verdade. A busca da verdade. Agora, a verdade não é imparcial. Só um segundo. A verdade não é imparcial. O Rui Barbosa, jurista que todos vocês conhecem, ele foi um grande lutador pela abolição, foi um abolicionista. E na época também se acusava o jornalismo abolicionista de ser ativista, de ser um jornalismo engajado. Viu, senhor Pedro Doria? O jornalismo que combatia a escravidão também era jornalismo e era ativismo. O Rui Barbosa respondeu da seguinte maneira: não existe imparcialidade diante da injustiça. Então, a minha filosofia é essa. Não existe imparcialidade diante da injustiça. Vocês podem não estar vendo o que está acontecendo no Brasil. Eu acho um pouco engraçado esses eventos de jornalismo que acontecem como se estivessem sendo realizados na Suécia, na Suíça, entendeu? Como se não estivesse num país onde morreram 62 mil pessoas em 2016. Na Guerra do Vietnã, morreram 58 mil americanos em 20 anos.
Aqui, em um ano só morreram 62 mil pessoas. O golpe de Estado faz um ano. O desemprego no Brasil aumentou dramaticamente em 2 anos por causa de operações como a Lava Jato e depois o golpe. O Brasil está vivendo uma mudança drástica de regime e uma coisa que não está sendo discutida com a população. O jornalismo tem a ver com isso, evidentemente. Esse evento fechadinho, não convida ninguém, que é para não ir, evidentemente, uma pessoa perturbadora como eu. Né? Mesmo que eu não falasse nada, as pessoas iam ficar olhando para mim e iam se sentir não à vontade. Né? O Miguel do Rosário está ali. Tem alguma coisa para falar? Eu poderia falar alguma coisa, eu não ia fazer nenhum escândalo, eu sou um cara super educado, super elegante. Então, eu quero responder a isso, né? Ao Pedro Doria. Senhor Pedro Doria, poderia, até em tese, respeitar a sua opinião, que o jornalismo ele não deveria se misturar com o ativismo. Respeitar a sua opinião, não concordar com ela. Eu acho que o jornalismo, ele é uma forma de ativismo pela verdade, pela justiça, pela ética. Porque a verdade, ela é revolucionária. Sempre foi. As elites sempre mentiram ao povo para poder manter a opressão. Essa é a minha filosofia. Eu poderia respeitar a sua opinião de que o jornalismo não se mistura com ativismo se você trabalhasse, sei lá, na BBC Brasil. E olhe lá, né? Porque eu tenho amigos ingleses que falam que a BBC não faz jornalismo imparcial, nada. Faz o jogo lá do imperialismo ocidental também, mas tudo bem. Mas você trabalha na Globo, no Estadão, na CBN, e você vem falar em imparcialidade. Tudo bem, eu tento fazer um jornalismo humano, que se emociona, porque o humano não é um robô. O jornalismo, se ele não... Eu acho que a emoção, o sentimento, a arte, elas devem ser usadas em prol do jornalismo, porque isso aí você humaniza o jornalismo e você não tira a imparcialidade da notícia, desde que você seja transparente. Desde que você seja transparente, você não quer enganar o leitor, o espectador, o internauta, querendo tirar uma onda de imparcial, coisa que você não é. O jornalista, às vezes, ele pode até tentar ser imparcial, mas o jornal onde ele está não é. A matéria dele vai estar dentro de um conjunto, de um contexto. O jornalismo tem que ser engajado em favor da verdade, em favor da população, da maioria da população. Então, essa é a minha primeira resposta. Eu tenho mais o que falar sobre isso. Hoje eu ia falar sobre fazer uma análise da pesquisa Ibope, como um bom jornalista imparcial que eu sou, né? Eu faria uma análise. Enquanto o pessoal fica fazendo evento, eu trabalho, né? Mas tudo bem. Eu ia fazer uma análise, mas tive que desviar o assunto para responder a isso. Em seguida, um pesquisador, Pablo Hortelado, protesta contra o Facebook, contra a derrubada de páginas na internet, derrubada de audiência. A agência pública, muito maliciosamente, só cita 2 páginas que o Pablo Hortelado menciona. Eu não sei se ele mencionou outras páginas, mencionou um conjunto, mas ficou ali meio malicioso. Como Folha Política e Cafezinho. Primeiro que eu não quero me misturar com ninguém. Cafezinho, já falei aqui no começo do vídeo, é cafezinho. Tá? Todo mundo sabe quem eu sou, e quem não sabe, quando entra no cafezinho, sabe, porque tá ali meu nome, Miguel do Rosário. Meus colunistas também se apresentam, vários fazem vídeos
com seu próprio rosto, diferentemente de Folha Política. Não é? E aí a representante do Facebook, olha só, isso que também me irritou. O Facebook, uma jornalista aqui da Guatemala, falou que o Facebook retirou páginas de notícias do feed de usuários. O controverso experimento começou recentemente em 6 países. Derrubou 70% dos leitores de alguns sites da Guatemala. Isso não vai acontecer em outros países, garantiu Cláudia. Tudo bem. Mas o que me irritou foi isso aqui, ó. Essa Cláudia, que é representante do Facebook, Cláudia Gurfinkel, do Facebook. Cláudia Gurfinkel, líder de parcerias de mídia para a América Latina no Facebook e Instagram. Ela respondeu ao filósofo Pablo Hortelado sobre a queda abrupta de alcance de páginas como Folha Política e o Cafezinho. Cláudia explicou que a ideia é derrubar páginas que usam a plataforma como caça-cliques. Olha só, o Facebook acaba de confessar que ele trabalha para derrubar páginas. E a agência pública não colocou... As pessoas com certeza reclamaram nesse evento, porque isso aí é uma confissão de censura. Confissão de censura. Quem é o Facebook para determinar que páginas devem ser derrubadas ou não? E as pessoas reclamaram na reportagem da agência pública, não se protestou contra isso. Claro, porque tem um pessoal que se acha muito cool, muito certinho, faz a notícia tudo certinho, acha que o cafezinho é diferente, cafezinho é meio original, não é? Cafezinho. Mas você vai ver, tem muita coisa que eles não dão, o cafezinho dá. Muita informação que eles não dão, o cafezinho dá. Eu acho que o internauta tem o direito de ler o cafezinho, já que tem informações que só tem no cafezinho. Tem debates, tem opiniões, tem narrativas que só tem no cafezinho. Porque, modéstia à parte, são pouquíssimos blogs, com certeza não são esses que fazem parte desse evento, que enfrentam de frente a narrativa da grande mídia. Esses sites aí são muito bons. Muito bons. Eu parabenizo muito o trabalho da agência pública, o trabalho da Nexo, do Jota. O trabalho que eles fazem é maravilhoso, só que eles não enfrentam nada. Eles não enfrentam nada. Eles não enfrentam a narrativa da mídia, não enfrentam a Lava Jato, não enfrentam o governo Temer de frente. Não enfrentam. Não falam nada que seja perturbador para a ordem das elites brasileiras. Então, para mim, não são imparciais. Quer dizer, são imparciais como eu sou também, como todo mundo é, dentro dos seus planos de profissionais. Eu respeito, eles fazem isso porque eles têm uma linha editorial. Eles têm uma linha editorial. Eles têm um objetivo, eles têm uma estratégia comercial. Não é? Eles têm uma estratégia comercial. Eles têm suas fontes de financiamento. Ou não têm, ou querem ter. Assim como o cafezinho. Todo mundo aí está na luta por um lugar ao sol. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Então, eu acho que não gostei muito da dessa reportagem da agência pública, não. Eu acho esse pessoal muito cool, certinho, sabe? Enquanto isso, o Brasil sendo tragado, eles não enfrentam a narrativa.
não é? O Nexo, muito bom. O Nexo é maravilhoso. Infográficos. Adoro o Nexo, embora eu não leia muito, tenho muita paciência. Eu acho, me irrita um pouco. Parece tocadores de violino no Titanic afundando. Mas tudo bem, eu respeito o trabalho de todo mundo. Mas não enfrenta a narrativa da grande mídia. Por que não enfrenta? Ou porque concorda, ou porque não entende, ou porque não tem coragem para enfrentar, ou porque é uma decisão estratégica comercial, uma decisão editorial, de não enfrentar a estratégia, não enfrentar a narrativa da mídia. Aí aqui, ó, essa mulher do Facebook, o que ela fala? Cláudia explicou que a ideia é derrubar páginas que usam plataforma como caça-cliques. Cara, que frase, hein? Derrubar páginas. Facebook confessando, ó, o principal incentivo deles é econômico. Aqui, ó, Cláudia, aqui, ó, econômico. Econômico é você, Cláudia, o Facebook. Pelo amor de Deus. Facebook, Facebook, falando que o objetivo das páginas é econômico. Facebook. Ô, Cláudia, quantos bilhões de reais vocês não ganham no Brasil? Inclusive do governo Temer. O governo Temer, caso vocês não saibam, vocês, internautas, aumentou dramaticamente a alocação de verba para o Facebook. Muito dinheiro, milhões e milhões para o Facebook. Cafezinho, zero. Qualquer site alternativo, zero. E o cafezinho, e são os blogs que têm objetivo econômico, Cláudia? Cláudia, objetivo econômico? Se eu tivesse um objetivo econômico, eu estava trabalhando no mercado financeiro, eu ia trabalhar no Facebook, que nem você. A gente tem os blogs têm o objetivo de comer, evidentemente, né? Porque, diferentemente de você, que não deve comer, não deve, os blogs precisam de um mínimo só para sobreviverem. O que é isso, cara? Objetivo econômico? Estamos trabalhando em 3 pilares. Um deles é cortar os incentivos econômicos. Cortar incentivo econômico. O Facebook não paga nada a ninguém. Incentivo econômico. A única coisa que o Facebook serve é para as pessoas publicarem lá seus conteúdos e compartilhar. Uma ferramenta genial. Só que não pode censurar, evidentemente. Isso é errado, Cláudia. Censurar é errado, Cláudia. O segundo pilar é o desenvolvimento de produtos para que esses sites tenham mesmo uma performance pior dentro da plataforma. Nossa, que isso, Cláudia? O Facebook virou o quê? Uma ferramenta fascista que vai trabalhar para derrubar? Ele está usando essa tecnologia para derrubar mesmo? O que a gente vê é que muitos desses sites são de baixa qualidade. Na sua opinião, que site? Na sua opinião, Cláudio, você tem uma opinião política e a opinião com a qual você não concorda é de baixa qualidade. É de baixa qualidade. Ah, o Cafezinho entrevistou o cônsul da Coreia do Norte, por exemplo. Por acaso você viu uma entrevista com o cônsul da Coreia do Norte em algum veículo da grande imprensa? Não é importante saber a opinião da Coreia do Norte? Eu não concordo com a Coreia do Norte, eu sou um democrata. Mas você não acha que é importante ouvir o outro lado? Hein, Pedro? Aliás, Pedro Doria. Pedro Doria ficou falando aí, tem que ouvir todos os lados. Eu ouvi todos os lados, não ouvi nada. Por acaso ouviu o outro lado, o lado que protestou contra o golpe? Ouviu o Pedro Doria? Ouviu o outro lado? Se tem que ouvir o outro lado, tem que ouvir então o Cafezinho, tem que ouvir os leitores do Cafezinho, que tem outra opinião em relação à mídia. O outro lado é a gente. O outro lado da mídia hegemônica. Saiu uma pesquisa, agora que eu ia comentar hoje, não vou nem mais comentar, vou ficar falando disso agora. Eu também acho o MBL de baixa qualidade. Ó. Vocês vão querer derrubar todos os sites políticos do Brasil, porque vocês não, com qual vocês não concordam. Vai ficar, então, só o que vocês elegerem. E vocês aí do evento, da agência pública, vocês concordam com isso? Vocês concordam que o Facebook tem o direito de escolher qual site
deve ter audiência ou não. Facebook não paga nada a ninguém. Paga nada a ninguém. O que é isso, Cláudia? Eu sei, aquela coisa estética. Aí faz um site bonitinho. Ah, não, esse site é bom. O conteúdo é bom. Aquela matéria que não fede nem cheira. Pô, Cláudia, isso aí, não, ninguém aguenta mais ler isso. As pessoas querem ver as pessoas. Minha filosofia é essa, Cláudia. Jornalismo é arte. Arte. É ciência e arte. As pessoas, elas querem ver. Você tem que apresentar um formato com o qual as pessoas concordam, apreciem. É uma estética. Anexo, o J, a agência pública tem a sua estética. Todo mundo tem que ter aquela mesma estética, Cláudia, em agência pública. Todo mundo tem que seguir a formulazinha, aquela mesma formulazinha, escrever que nem como o manual diz. Ah, pelo amor de Deus, Cláudia. A gente está em outro mundo hoje, as pessoas podem escrever da maneira que quiserem. O cafezinho pode escrever da maneira que quiser. Incentivo econômico ganha você ganha um salário aí, sabe? Ganha um salário, sei lá quanto você ganha, talvez equivale ao orçamento anual do cafezinho, só um mês que você ganha. Entendeu? Que incentivo econômico os blogs têm? Tem nenhum. Você que ganha aí do governo Temer. O terceiro pilar é trabalhar com a comunidade. A gente começou a diminuir o alcance desses sites. Censura. Censura. E a agência pública vai chancelar isso? Essa reportagem vai chancelar isso? Olha só que perigoso, ó. Marco Túlio, do Google New Lab, reconheceu que um dos problemas que a empresa vê para o futuro da comunicação são as notícias falsas. As bolhas de comunicação e o deserto de notícias em várias localidades do Brasil. Ótimo. Perfeito. Em tese, concordo com tudo. Ele apresentou algumas iniciativas da corporação para ajudar jornalistas através do laboratório capitaneado por ele no continente, como o projeto Credibilidade, realizado pelo Instituto Projó e os selos de fact-checking que priorizam checagens de fatos nas buscas do Google News. O Truco da Pública é um dos parceiros. Também houve novas medidas para desestimular a monetização de notícias enganosas, como o AdSense. O Google vê o jornalismo de qualidade como essencial para o seu negócio e sua missão. Afinal, ele melhora a qualidade das informações organizadas via buscas, diz ele. Ferrou. Ferrou. Agora entramos aí numa nova etapa do imperialismo. Esses caras não têm nem noção disso. Eu fico impressionado como é que o pessoal da agência pública, eles não estão vendo isso. Isso aqui é imperialismo puro. Quer dizer, então, que quem vai determinar que notícias são boas, são verdadeiras ou falsas, é o Facebook e o Google. Não é? O Sérgio Amadeu participou aqui, ele faz a crítica, né? Sérgio Amadeu criticou o poder das duas plataformas. Concentração não é bom para a democracia em lugar nenhum do mundo. É isso aí, Sérgio Amadeu. Quem vai determinar? Quem vai determinar que... Quer dizer que estão só os blogs que fazem parte do laboratório capitaneado pelo Marco Túlio do Google News Lab, com o selo do Google, do Projó, Projeto Credibilidade. É que vai ter credibilidade? Hein? Que história é essa? A gente sabe muito bem onde vai dar, só aquelas coisas que não confrontam a narrativa do império. A gente sabe muito bem, pode reclamar de algumas coisas, não,
reclamar algumas coisas muito pontuais que não interferem em nada na solução dos problemas. São coisas graves. Por exemplo, um cara denuncia a morte de um jovem na periferia. Notícia verdadeira. O Google, o Facebook vão ajudar a denúncia da morte desse jovem. Não é? Mas aí, se você quiser denunciar o projeto político que permitiu a esse jovem ser morto, né? O projeto imperialista que permitiu aquele jovem ser morto, aí a gente não pode. Aí você não pode. Né? A privatização, o controle da informação. E, por exemplo, se eu quiser fazer uma denúncia contra o monopólio da mídia internacional, contra o Google, contra o Facebook, vocês vão ajudar também, o Marco Túlio? Vão ajudar? Eu já sei que a agência pública não vai publicar nada. Ou não muita coisa, não vai se empenhar muito. E entendo, a agência pública precisa viver, a agência pública precisa de, como é que a mulher do Google falou? Incentivo econômico. Todo mundo precisa, entendo. Não vou ficar aqui cagando regra, querer que fique todo ouvido em todos os blogs e sites, um bando de guerrilheiros sem dinheiro, sabe? Como o cafezinho. Não, todo mundo tem o seu objetivo, todo mundo tem a sua estratégia, entendeu? Mas respeitem os outros. Pare com esse negócio aí de querer censurar os outros. O Cláudio, o Marco Túlio e pessoal aí da agência pública com o seu evento aí, tá? Vocês fazem tudo muito bonitinho, respeito muito o trabalho de vocês, mas respeito o nosso trabalho também, tá? Não é verdade? Eu queria fazer aqui a análise do Ibope, porque eu quero trabalhar, eu quero o Ibope. Se vocês me permitem, eu vou mudar de assunto agora. Me enjoou um pouco esse festival aqui. Entendeu? Eles fazem essas coisas, ninguém vê, pouca gente vê, fica uma coisinha assim, circulação pequena. Ai. Eu vou mudar de assunto agora, vou falar sobre... O Alan Cepelé fala que é melhor deixar o Ibope para amanhã. Tá legal, gente, vou falar, deixar o Ibope para amanhã. Deixa eu, então, fazer uma interação aí com vocês. Deixa eu falar, então, vamos focar só nesse assunto aí. Deixa o Ibope para amanhã, tem razão. Então é isso, gente. Eu acho que a gente está diante de nova etapa do imperialismo. Que agora só as notícias com credibilidade chancelada pelo Google e pelo Facebook, que são dois órgãos que fizeram acordo com o NSA, entregaram privacidade dos usuários, dois órgãos que estão ali amarrados ao império, e numa fase sinistra do império, que ele é capitaneado pelo Donald Trump, pela extrema-direita norte-americana. Como é que a gente vai ficar aí agora chancelando esse tipo de atitude? O Brasil tem que ter independência, tem que ter um selo nacional. Eu até concordo que a gente possa trabalhar no selo de credibilidade. Eu concordo que a gente tem que combater as fake news, combater as notícias falsas, concordo plenamente. Isso é um absurdo. Agora, a gente sabe muito bem da onde vem a principal fonte de notícias falsas. A gente viu o que aconteceu no impeachment. E o processo de impeachment foi construído tudo com notícia falsa, desconstruindo aí o Lula. Não, o Lula é dono da Friboi. Até hoje, cara, tem retardado que acha que o Lula é dono da Friboi. O cara vem comentar no cafezinho, dizendo como é que o Lula ficou tão milionário. E o pior, as instituições públicas foram tomadas por fake news. O Ministério Público Federal, que custa uma fortuna
foi tomado por produtoras de fake news. A Justiça Federal, o Sérgio Moro é um dos maiores produtores de fake news do Brasil. Claro que esses sites certinhos, Nexo, Jota, não vão confrontar a narrativa. Eles são um jornalismo imparcial, conforme Pedro Doria. Todos vão ganhar o selo credibilidade do Google, as suas páginas nunca vão ser derrubadas pelo Facebook. Eles são perfeitos, não é? Tudo. Eu concordo, evidentemente que você tem que ter profissionalismo, mas isso aí, quem vai definir vai ser o público. Você tem que combater as notícias falsas, mas a gente não pode deixar isso na mão do império. A gente tem que ser organizado pela sociedade civil. Se tivesse um governo democrático, poderia o governo ser um mediador disso. Um mediador, um governo que as pessoas depositassem um pouco de confiança. Acontece que a gente não pode confiar em ninguém no Brasil, não pode confiar na justiça, a gente pode confiar no governo, não pode confiar no Ministério Público, a gente está no mato sem cachorro. A única coisa na qual a gente pode confiar é um no outro, é olhando um no olho do outro. Por isso até que a gente está fazendo vídeo, para vocês olharem nos nossos olhos, entendeu? Ninguém precisa acreditar no cafezinho, mas sabe que o cafezinho está falando o que ele acredita. O que ele acredita. Coisa que eu não posso falar de muito órgão de informação por aí. Por exemplo, como é que essa mulher do Facebook vai falar vai falar isso de o Gregório do Vivier, ele participou também. Ele também fala, ele falou que não acredita no mito da imparcialidade. E ele complementa de uma forma inteligente, que eu concordo também. Mas eu tenho medo que a gente joga fora o bebê junto com a água da bacia. Jogue fora os fatos. É isso que a MBL faz. Concordo plenamente. A gente tem que encontrar um equilíbrio em que, ao mesmo tempo em que a gente respeite a diferença, respeite a originalidade de cada blog e site, não é porque um site tem aquele jeitinho cool do Nexo, o jeitinho do Jota, o jeitinho da agência pública, que só eles que prestam. Você pode escrever de várias maneiras. O jornalismo, ele também é uma forma, é uma ciência e é uma arte porque ele é escrito. Você tem que escrever bem, você tem que interessar as pessoas. E a arte tem uma ética. Cada arte tem uma ética. O jornalismo tem uma ética que é a busca da verdade, repetindo. Mas o que é a verdade? O jornalismo não pode abdicar da filosofia. O que é a verdade? Agora, você tem os fatos. E o que são os fatos? Os fatos são a vida e a morte. E as pessoas estão morrendo. E a gente tem que lutar contra isso. Enfim, são questões complexas, mas que evidentemente a gente não pode entregar na mão de duas corporações norte-americanas, Google e Facebook. Que o problema, gente, não é exatamente o Google e o Facebook. É sim, claro, são eles. Mas você tem outro problema, que é o seguinte: as pessoas responsáveis por tomar decisões vai ser uma Cláudia Gurfinkel, né? Ela vai tomar decisão, não vai ser o Facebook que toma decisão. Se a Cláudia Gurfinkel, ela vai, site é de má qualidade, esse não é. E ela tem uma posição, ela tem uma postura política, ela é um ser humano, ela tem algumas coisas que ela acredita, tem outras não. E ela muitas vezes vai confundir tudo, vai colocar no mesmo barco sites completamente diferentes, sites que produzem fake news e sites que produzem uma narrativa diferente da grande mídia. E que para ela, se ela deve ser uma leitora do Globo, né?
Se a pessoa que lê o Globo, ela acredita que o cafezinho produz fake news. E quem lê o cafezinho sabe que o Globo é que produz fake news. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, esse artigo aqui está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Compartilhar no comentário do vídeo aí no Facebook. Aqui, ó. Compartilhando no comentário. Vê se vocês veem aí, quem está no Facebook. Quem está no YouTube. Quem está no YouTube, eu vou compartilhar no comentário do YouTube. Aqui, ó. Compartilhar no comentário do YouTube. Aí você entra, às vezes, um bolsomínio, né? No YouTube. Bolsonaro, Bolsonaro. Não é isso que eles criaram, né? Você não pode, a título de combater o fake news, de você matar o debate político. Ou a título de você favorecer o jornalismo imparcial, de você criar uma padronização que, evidentemente, vai matar a criatividade, vai matar a originalidade, vai matar o debate. Vocês estão entendendo? Então, eu já abri um perfil no VK, entendeu? Mas a gente tem que jogar em todos os campos. Por isso que eu, inclusive, estou fazendo no YouTube, faço no Face, entendeu? E a gente faz o cafezinho onde estiver. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil, quando voltar a ser uma democracia, quando a gente tiver aí um governo democrático, sei lá quando isso vai ser, né? Mas a gente tem que estabelecer regras democráticas. E esses institutos, essas corporações não podem chegar no Brasil e definir quais são os sites que terão audiência e os sites que não terão audiência. Não podem. Se eles quiserem trabalhar no Brasil, eles têm que seguir regras democráticas. Não podem definir isso. Isso é uma coisa subjetiva. Quem eles consideram que que eles consideram que é qualidade? O que eles consideram que é qualidade? Você tem que ver, muitas vezes você tem um blog simples, com uma baixa qualidade visual, mas tem uma alta qualidade de conteúdo. Por exemplo, o Mauro Santayana tem um blog muito simples, com baixa qualidade visual, baixíssima qualidade visual. Mas tem um conteúdo muito melhor do que blogs com alta qualidade visual. Tá entendendo? O cafezinho, eu até fechei um acordo agora com um rapaz que ele vai fazer uma reformulação visual. A gente melhorou a programação dele. Estamos com um servidor novo. E essa questão dos anúncios, por exemplo, que ficam dentro dos posts, eu reduzi também. Teve um momento que ficou muito anúncio. Mas, Cláudia, vocês sabem que esses anúncios de blog, eles não dão, rendem muito pouco. Os blogs, por isso que os blogs botam muito, para tentar ter alguma renda. Tá entendendo, Cláudio? Incentivo econômico? Incentivo econômico é o Facebook que ganha. O Facebook que ganha tudo. Eu faço um vídeo aqui, faço um conteúdo, a gente tem aí milhares e milhares de visualizações, só o Facebook que ganha. Tudo bem. A gente nem reclama disso, porque
a gente agradece pela tecnologia, entendeu? Agora, o que não pode, o que é errado, é censurar conteúdo. É você falar, como você disse aqui, que a gente vai, que, abre aspas, a gente vai trabalhar para derrubar a audiência desses sites. E aí a gente sabe muito bem, aí você derruba uma audiência de um site extrema-direita de má qualidade, e aí vai derrubar a audiência de um site de esquerda, que se esforça para produzir um conteúdo de qualidade. Tem que tomar muito cuidado, Cláudio. Tem que ser mais transparente nisso aí. Tá bom? Tem que ser mais transparente. Isso aí era importante, se houvesse uma democracia, isso aí era motivo de grande alarme. Era para a gente ficar muito alarmado com isso, porque evidentemente que o Google e o Facebook, eles só vão chancelar sites que não confrontem a narrativa do seu país de origem, Estados Unidos, dos interesses norte-americanos. Os interesses hegemônicos. Então, a gente está entrando numa nova fase do imperialismo, que é a fase do controle da informação pela internet. Era óbvio que a gente ia chegar nessa fase. Agora, você vê que eles não conseguem controlar tudo. Vocês estão aqui no cafezinho, então vamos continuar trabalhando firme. O cafezinho está com mais audiência que nunca. Inclusive, a gente tem um blog, e isso aí eles não conseguem derrubar. Nosso blog, cafezinho.com ou cafezinho.com. Tem mais audiência que nunca. Eles conseguem derrubar do Facebook, da página no Facebook, porque aí é como se eles fechassem a torneira. Não é verdade? Mas então mas eles não conseguem derrubar completamente. Viu que eles estão criando produtos para derrubar a página. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Obrigado pela audiência. Ana Maria está perguntando, por que também não é feito um evento que tenha participação dos blogs com jornalismo sério e informativo com compromisso com a verdade? Eu vou anunciar para vocês aqui em primeira mão, no dia 7 de dezembro, vai acontecer um evento, quarto encontro estadual de blogueiros do Rio de Janeiro. Então, nesse evento, vamos tentar já fazer um contraponto a esse evento aí da agência pública desses blogs aí. J, Nexo. Que eu repito, respeito todo mundo, sabe? Mas tem que me respeitar também. Eles têm um estilo profissional, lindo, mas, me desculpe, não confrontam a narrativa central da mídia, da grande mídia. Não confrontam a Lava Jato, por exemplo, que é uma farsa. Não confrontam. Não confrontam em nada. Aonde você vai ler que o Brasil, que os Estados Unidos está controlando a importação de óleo diesel? Aonde você vai ler isso? No Nexo? Não. No Nexo? Não. Onde você vai ter entrevistas com deputados, como o Vadir, entrevista, por exemplo, com o Almirante Otton. É no Jota? O Jota nunca deu nada sobre o Almirante Otton. A agência pública nunca deu nada sobre o Almirante Otton. Tá bom? Eu respeito todo mundo. Todo mundo tem suas estratégias comerciais próprias. Tem seu estilo. Não é? Tem gente que tem seu estilo. Tem gente que usa terno. Tem gente que não usa. Que nem youtuber. Os youtubers, todo mundo respeita. Tem um youtuber que faz YouTube de cueca. É super engraçado. Ninguém... Hoje em dia, tudo é informação. Inclusive, eu contesto essa divisão muito rígida entre informação e opinião. A opinião que presta, que preze, é uma opinião bem informada. É uma opinião bem informada. Que ela, evidentemente, tem que ser transparente. O importante é você não tentar enganar o leitor. Só que o jornalista, ele acredita no que ele fala. O que não quer dizer que seja verdade.
Alan Cepilha, do Almirante Ockham, só falo do que foi acusado e da pena para influenciar a opinião pública. É isso. Esses blogs aí todos, eles têm preconceito contra o cafezinho. Eu sei disso porque a agência pública, ela faz uma lista de blogs de jornalismo, nunca inclui os blogs como cafezinho, nunca inclui, porque eles consideram político. É blog político. Eles não fazem política. Eu acho isso aí, me desculpe, uma besteira. Besteira, sabe? Não existe isso. Tudo é político, pelo amor de Deus. A essa altura do campeonato, vão vir com esse negócio de imparcialidade, de político, não político. Então, isso significa o quê? Que tem blogs de jornalismo apolíticos. Não são apolíticos, têm uma estratégia comercial. Eles não querem falar de certas coisas. Eles evitam determinados assuntos. Evitam determinadas abordagens. Claro, porque eles têm uma estratégia comercial. Não querem assustar os comerciantes. Tem o objetivo de construir uma estratégia. Perfeito. Eu não quero que o Facebook derrube a audiência da agência pública, do Nexo, do Jota. Não quero que derrube a audiência de ninguém. Eu desejo sucesso. Esses sites, na verdade, são muito importantes para mim, para a gente. Porque eles crescendo, eu sei que eles vão ser mais abertos à pluralidade do que a Globo, do que o Estadão. Só que eles não estão na vanguarda da luta. O cafezinho está na vanguarda da luta. Está na vanguarda, por isso que apanha mais. Evidentemente. Por que o Facebook derruba o cafezinho e não derruba a agência pública? Porque o cafezinho estava com 14 milhões de acessos por semana no Facebook, de alcance. E o cafezinho enfrenta a narrativa da grande mídia. Tá entendendo? O cafezinho denuncia aí a presença de juízes no Wilson Center, coisas que, evidentemente, você não vai ver em blogs, esses blogs aí. O que é o Wilson Center? O que é o Wilson Center? Cuja diretoria é toda de gente da CIA. Tudo bem, hoje o cafezinho, eles não querem falar do cafezinho. Daqui a alguns anos, os historiadores vão mencionar o cafezinho. A história julgará quem estava aí na guerra. O Geraldo Filho coloca os vídeos no servidor próprio. É uma boa ideia, Geraldo. A gente está pensando nisso também. Colocar no servidor próprio. Nana Costa aí. Obrigado, Nana Costa. Obrigado, gente. Obrigado aí pela força. É isso aí, servidor próprio. A gente está trabalhando, a gente vai se virar. Vamos construir a melhor forma, entendeu? Na realidade, eu não posso deixar de usar nenhuma plataforma. Eu vou continuar usando enquanto der. Facebook, YouTube, WordPress, tudo. A gente usa essas coisas. Essas coisas foram construídas pela humanidade. Entendeu? A ciência, o que a gente tem que defender é que vai ter algum momento que a humanidade ela vai ter que regulamentar isso. Se a gente não quiser se tornar uma ditadura global, com aí 2, 3 corporações dominando toda a informação do mundo, então a gente tem que, primeiro passo, eleger um governo democrático, um governo que participe e seja ativo dos debates internacionais no âmbito da ONU, no âmbito dos organismos multilaterais, e que esse governo defenda e construa e articule junto com outros países para que o mundo tenha regras democráticas globais. Isso aí, o controle da informação é terrível. É terrível. A gente sabe que as ditaduras fazem isso. E a gente sabe que o Império está começando a fazer isso. Porque nesse debate aqui da agência pública, o que a mulher do Facebook fala e o cara do Google fala é censura. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela força. Eu sei que aí vocês têm consciência da importância da gente manter um universo plural de produtores de conteúdo. Cada um tem seu estilo, cada um é original, mas somados, a inteligência de um país é a soma
dos seus singulares. Então, agência pública, Nexo, Jota, cada um faz seu trabalho, cada um tem sua importância. Juntos, formamos um conjunto de produtores de informação, formamos um universo mais rico, mais plural de informação. O Brasil é muito grande. O problema do Brasil é a concentração da grande mídia. O problema do Brasil não são os blogs, não são blogs, nem o cafezinho, nem mesmo esses reaças aí, Folha Política. O problema não é tanto esse. O problema é a concentração da grande mídia. Ela é a maior produtora de fake news. Ela é a produtora de fake news. Esse é o problema. Não é verdade? Então é isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Vou encerrar por aqui. Hoje é quinta-feira, então até amanhã. Abraço.